Eu já. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui em nome do GBCAM para mais um Molecular Tumor Board, essa iniciativa que tem como objetivo que nós possamos ter um canal de discussão de casos que tenham painéis, tanto painéis somáticos como germinativos. A gente sabe que nem todas as instituições, todos os colegas têm fácil acesso à patologia molecular, a oncogeneticista, e é um grande prazer receber hoje aqui grandes especialistas e amigos, né? Doutora Débora Galhato, doutor Tomás Rainer, Leandro Jonathan e a Ana Carolina Gifone, que eu conheço de muito tempo atrás, né, Aninha? Desde a época da nossa faculdade de medicina, lá no Ceará. É um grande prazer estar aqui. Acho que o Alê, que também é um dos painelistas, ainda não conseguiu entrar, mas como a Dani gosta bastante de manter a pontualidade, a gente vai começar. E a gente vai começar discutindo um caso que é de um colega de Minas Gerais, não, desculpa, do Pará, um caso real. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Já pedi a opinião de vocês e, coincidentemente, acho que tem tudo a ver com a aula do Leandro, mas desculpa, gente, esse negócio de apresentador, eu me empolguei. Boa noite, vocês podem dar boa noite também para o pessoal. Oi, Alguém quer pessoal, boa falar? noite, todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Romu, Dani, pelo convite. E acho que vai ser muito legal, muito proveitoso para todo mundo, tenho certeza. Fala Boa aí, Tom. noite, eu sou Tomás Rainer, oncologista de Porto Alegre. É um prazer estar participando. Boa noite, meu nome é Leandro, agradeço ao GBCAN, a pessoa do Romualdo e da Dani pelo convite, e agradeço a todos pela participação e, como a Débora disse, eu acredito que vai ser um momento de grande proveito para todos nós. Boa noite, todo mundo. Eu sou Ana Carolina Gifone, sou oncologista e oncogeneticista, e repito as palavras dos colegas, é uma honra estar aqui. Eu espero que a gente troque muitas experiências e cresça juntos. Muito obrigada pelo convite, Romulo. Joia, é um prazer. Espero contar com vocês aí sempre e provavelmente outras oportunidades aí. Vai ser um prazer ter vocês, mas vamos aproveitar o cérebro de vocês, né? Como diz o americano. Então, caso 1, uma paciente de 43 anos, sem comorbidades e que ela teve eu não tenho todas as informações, então a gente vai ter que discutir realmente com as informações que foram disponibilizadas. Ela foi diagnosticada em 2009 com CDI de mama. Não tenho informações mais precisas, mas era um estádio 2. Isso quer dizer que ela podia ser um T2N0 ou um T1N1, mas era um estádio 2. O perfil hormonal dela, a informação que eu tenho aqui, ela era hormônio positiva, HER2 negativo, e um perfil luminal B. Então, vamos aproveitar o caso de uma maneira geral, e aí eu já peço a opinião aqui da Ana. Ana, a paciente tem 43 anos. Em 2009, ela era mais nova ainda. Comenta aí para a gente sobre a importância aí dessa paciente ter ou não uma avaliação com oncogeneticista. E, além disso, que você pode falar sobre os painéis que a gente tem atualmente. Joia, Romulo, acho que é um bom ponto de partida, porque acho que essa peça do quebra-cabeça do cuidado oncológico, ela deve ser colocada no início mesmo, né? A gente deve enxergar a paciente dessa forma integral, e quando a gente olha para a população de câncer de mama assim, não selecionada, a gente sabe que mais ou menos 5 a 10% das pacientes terão alguma alteração germinativa de predisposição ao câncer. Mas há populações enriquecidas, que são aquelas que preenchem critérios para síndromes de predisposição hereditária ao câncer. História familiar positiva, principalmente se em múltiplas gerações, pacientes com tumores bilaterais,
sincrônicos ou não, né? Mas se a gente tem a idade abaixo de 45 anos, isso já há bastante tempo é um critério suficiente, independente da história familiar, para se indicar uma avaliação oncogenética. E a ideia aqui é que a gente, com esse fator idade, já tem um valor preditivo positivo suficiente para justificar o custo, né, psicológico e financeiro de uma investigação genética. Então, essa paciente deve ir para aconselhamento genético. Muito se discutiu no passado se deveria ser aqui um diagnóstico ou depois do tratamento inicial feito. Agora, com as repercussões também, né, no valor preditivo de resposta a algumas drogas, como inibidores de PARP até na adjuvância, a gente entende que quanto mais precocemente a gente puder encaixar essa avaliação, melhor. Mas a ideia aqui nela é fazer uma investigação germinativa. Isso significa investigar o que ela herdou, né? Potencialmente herdou. Então, em sangue ou em saliva, não é uma avaliação tumoral, mas ela deve fazer uma avaliação germinativa com um painel de múltiplos genes. Geralmente, isso é o que é mais custo efetivo. E esse painel de múltiplos genes, ele é customizado em vários laboratórios, né? Tem painéis menores, painéis maiores, e eles têm custos também que variam de um laboratório para o outro, mas em geral, quando a gente olha assim para a grande referência, né, que o mundo todo tem usado nesses últimos anos, a gente faz um painel em torno de 80, 84 genes, e nesse painel estão incluídos genes além daqueles que são de maior interesse em câncer de mama, né, mas todos aqueles que são confirmados já com associação de predisposição ao câncer de mama, devem estar dentro de um painel, seja ele qual for, essa é a grande questão. Então, às vezes faz um painel bem negativo, mas não incluiu todos os genes que são do nosso interesse. Então, é importante checar se naquele painel os genes que a gente entende como envolvidos, né, na predisposição ao câncer de mama estão lá. E é importante também ter certeza da metodologia, se o teste é confiável, né? E aí a gente provavelmente indicaria esse para essa paciente já de partida, com intenção de aconselhamento genético, e a gente não sabe muito bem aqui do estadiamento, mas talvez até com alguma implicação terapêutica na adjuvância, Romulo. E aí é lembrar que, assim, que nesse momento o foco é a paciente, mas encontrando alguma alteração patogênica em algum desses genes, aos poucos a gente também recruta a família, que não vai ser o foco dessa nossa reunião, mas lembrar que falar de predisposição hereditária ao câncer é falar do indivíduo e dos familiares, né? A gente tem sempre que avaliá-los num segundo momento, ou em paralelo. Joia. Perfeito. Mo, posso fazer um comentário só? Que eu acho que é super comum a gente ver na prática quando vai se apresentar um caso, seja num tumor board ou numa discussão mais informal. É colocar o perfil luminal A, luminal B, baseado em aproximação de imunistoquímica. Isso é muito frequente e, na verdade, a gente tem vários estudos, inclusive um deles apresentado discussão oral de pôster em San Antônio agora, em que quando você faz uma avaliação, seja usando o critério de St. por exemplo, nesses trabalhos especificamente, eles usaram St. em 2013, para avaliação de classificação de subtipo luminal A, luminal B, aproximado pela imuno, e você faz, de fato, um perfil molecular como o PAN50 e classifica o tumor como luminal A ou luminal B, a discordância ela chega a ser muito grande, né? Nesse trabalho até que foi apresentado, uma corte de pacientes na pré-menopausa que eles compararam classificação por luminal A, luminal B, de acordo com St. em 2013 versus PAN50, e a discordância chegou a 58%. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente coloca um corte, seja de 14, de 15, de 20, para classificar como luminal A, luminal B, e, em geral, a gente pode estar errando numa porcentagem muito grande. Inclusive, nesse trabalho, eles mostram que 58% dos pacientes que eram classificados como luminal B por St. eles eram luminal A por PAN50, e o prognóstico desses pacientes era muito melhor do que um tumor luminal B de fato. Então, acho que a gente tem que ter cautela se a gente quiser colocar provável perfil luminal B, mas de fato só afirmar o subtipo molecular se tivermos uma plataforma, uma assinatura mostrando de fato que o tumor é molecularmente luminal A ou B. Joia, Débora, perfeito. Essa
esse gancho eu ia puxar para o Tomás, mas já que você já puxou, eu vou puxar que eu ia puxar para você, para o Tomás. Mas, assim, eu acho perfeito e eu acho que nós, assim, que acabamos falando bastante, né? Vamos dizer assim, dando aula em congresso, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com os conceitos que nós trazemos a público, porque isso começa a virar um dogma, né? E as pessoas adoram a ser early adopters e começar a reproduzir isso daí. E aí eu concordo plenamente, eu acho que essa aproximação é uma aproximação muito falha, muito relacionado à nossa não uniformidade e bastante heterogeneidade entre os laboratórios com o KI67, né? Então, assim, isso é extremamente importante e vai ao mesmo encontro da necessidade de fazer uma ferramenta genômica quando a gente precisa, de fato, saber se o paciente tem benefício ou não da quimioterapia. Então, assim, é muito difícil a gente querer projetar o resultado dessas ferramentas apenas com a imunohistoquímica. Perfeito, eu acho que é muito interessante. Agora, para o Tomás, vamos imaginar que essa paciente chegou no teu consultório hoje, uma paciente de 35 anos, e a única informação que eu tenho é que é uma paciente com T2N0, tá? Um grau 2, com KI67 elevado, vamos botar aí um KI67 de 30%, e um receptor de estrogênio aí 60 e progesterona 60. Hoje, no teu algoritmo, qual é a paciente que vai ou não vai para um Oncotype, um MammaPrint ou um PAN50? Uma paciente dessa, de 35 anos, T2N0, vai ou não vai? Tu usas ou não usas? Já. Então, essa é uma pergunta bastante boa, bastante prática, assim, né? A gente estava conversando que existem várias formas, né, de a gente classificar a heterogeneidade molecular do câncer de mama. A mais importante, quando a gente vai estar falando de biomarcadores, a gente vai estar usando a imunohistoquímica, né? Então, olhando para a proteína. Mas, como a Débora falou, tem a questão que a gente usa muitas vezes por aproximação dos subtipos intrínsecos, que a gente vai estar olhando, então, o transcriptoma, o RNA. E isso muito, ele nos serve para a gente fazer uma aproximação de qual vai ser o fenótipo do ponto de vista de hormônio sensibilidade e hormônio resistência, né? E existem esses testes, que são testes que avaliam também a expressão gênica, e com isso os testes trazem uma série de informações prognósticas e também informações preditivas quanto ao benefício de fazer quimioterapia, justamente em cenários parecidos com esse, né? Então, assim, o que fica de um ponto de vista bem pragmático dos últimos anos, que nas pacientes na pré-menopausa com linfonodo comprometido, né, não se identificou um grupo pelo Oncotype, no estudo R-Exponder, que não se beneficie de quimioterapia. Então, se essa paciente tivesse um linfonodo comprometido, eu não pediria a expressão gênica Oncotype, MammaPrint, por aí vai, por esse motivo. Já essa paciente, com essas informações que eu tenho, a meu ver, ela se parece bem com uma paciente que, se tiver acesso, que acaba sendo uma das grandes limitações muitas vezes, eu pediria sim um teste genético para avaliar indicação de quimioterapia. Óbvio que tem uma série de outros fatores que vão estar pesando nessa balança de risco e benefício. Joia. Romulo, só um ponto que eu queria só deixar claro também, que eu acho que é uma mensagem importante da gente transmitir, é a questão de pedir um subtipo molecular intrínseco. Hoje, em 2022, eu não posso usar, por exemplo, se eu fizer um painel molecular e esse tumor for HER2 enriquecido, e a gente tem visto alguns casos que estão sendo tratados com droga anti-HER2, a gente não é autorizado a isso. Lembrar que para que eu ofereça um trastuzumab ou um pertuzumab, um TDM1, são critérios da ASCO por imunistoquímica e FISH. A mesma coisa de se eu pedir um perfil molecular via um basaloide, ele tem 30% de expressão de estrógeno, isso não significa que o paciente não vai derivar nenhum benefício de usar uma terapia endócrina adjuvante, por exemplo. Então, tem que tomar também cuidado, porque às vezes a gente começa a ter muita ferramenta, muita informação, eu posso tentar
começar a raciocinar não baseado em evidências adequadas. Então, não é para dar terapia anti-HER2 para um tumor HER2 enriquecido molecular, que é HER2 negativo por critérios da ASCO, não é para negar a prescrição de uma terapia endócrina para um tumor que é basaloide, mesmo tendo alguma expressão mais baixa de receptor de estrógeno. Acho que também essa é uma mensagem importante da gente transmitir. Todo mundo lembrar que, assim, vamos fazer o que manda o guideline primeiro e separar o que é boas práticas clínicas do que é um assunto de pesquisa, né? Então, isso... A gente tem aqui nos painelistas o Leandro. O Leandro está levando para esse ano uma continuação do trabalho dele sobre o uso no Brasil do Oncotype DX. Leandro, como que você tem visto aí o uso do Oncotype pela comunidade brasileira? A gente tem respeitado os critérios dos estudos, não tem respeitado? E qual que tem sido a tua visão de quantos por cento, não precisa ser tão preciso, mas quanto que o Oncotype tem ajudado a mudança de conduta nos pacientes brasileiros? Romualdo, a nossa corte é uma corte de serviço privado, né? Que, como já foi dito, nós temos uma dificuldade de acesso mesmo no serviço privado. Então, nós temos um viés de um diagnóstico de doença bem inicial. Então, nós temos um predomínio de tumores mais iniciais na nossa coorte. Mas mesmo antes da publicação do Expander, nós já víamos na nossa curva de exames, nós já víamos uma curva crescente de solicitação para pacientes N1, mesmo antes dos resultados do fase 3. Então, assim, mas de uma forma geral, nós percebemos que a comunidade, os especialistas, os centros que estão envolvidos na nossa coorte, eles respeitam os critérios do estudo, são tumores T1, T2, alguns escapes de tumores T3, mas uma curva crescente ao longo dos anos, de 2015 a 2020, de uma solicitação aí maior para tumores N positivo. E nós percebemos que para pacientes que tinham uma indicação clínico-patológica de quimioterapia, um tumor de alto risco clínico, por exemplo, pelo modelo modificado do adjuvante online, que é o modelo que foi usado em alguns estudos, por exemplo, as pacientes de alto risco clínico, aquela paciente que você, sem uma assinatura genômica, tenderia a indicar quimioterapia, o emprego da assinatura genômica, e aqui nós estamos falando do Oncotype, ele reduziu aí em torno de 50% até mesmo 60% do uso e da indicação de quimioterapia, né, para as pacientes que tinham critérios clínico-patológicos de indicação. Mas uma coisa importante também, e aí isso cai um pouco no que nós estamos discutindo aqui, da divergência da estratificação genômica para a estratificação clínico-patológica e imunistoquímico isolado, é que num subgrupo aí de 20% a 25% daquelas pacientes que tinham um baixo risco clínico e, às vezes, sem algum critério de alto risco, que o paciente foi submetido a uma avaliação genômica, em 20% a 25% dos casos, nós tivemos um upstage. Essa paciente veio com um alto risco genômico. Então, mostrando que a estratificação genômica, ela adiciona, sim, tanto no baixo quanto no alto risco clínico patológico. Joia, obrigado. A gente tem uma pergunta aqui, primeiro dar boa noite aí para o Alê. Tudo bom, Alê? Um prazer ter você aí. Daqui a pouco a gente vai usar seu cérebro também aí. Queria que você comentasse um pouco sobre a radioterapia adjuvante. Não, brincadeira. Mas vamos aqui primeiro responder uma pergunta da Aline. Quem que quer responder aqui? A Aline Vieira está perguntando se vocês têm pedido ou com que frequência vocês têm pedido PAN 50. Algum de vocês tem usado PAN 50? Eu posso responder de uma forma pragmática e complementando o que a Débora disse anteriormente, que a resposta é não. Então, a gente tem essa indicação das terapias atuais baseadas na definição pela imunistoquímica.
Pode ser que a gente esteja caminhando para, num futuro, incorporar em algumas situações bastante específicas, né, informações de subtipos intrínsecos, como, por exemplo, o HER2 enriquecido ou um basal numa paciente com receptor hormonal positivo e características de endócrino resistência, num futuro breve. Sem dúvida, esse é um hot topic em oncologia, tudo que envolve subtipos intrínsecos, tem muito estudo em descalonamento em HER2, mas a minha resposta é que, na prática clínica, não. Tá, mas eu acho que você respondeu que você não recomenda. A pergunta é: quem tem solicitado? Eu acho que a mensagem é... Eu não tenho solicitado pelo mesmo motivo do Tomás, mas eu queria saber se alguém tem solicitado. Eu também acho que não deve ser solicitado para tomar decisão clínica, mas eu confesso que eu tive uma paciente que eu pedi, uma paciente muito jovem com tumor grau 3 altamente proliferativo, que tinha uma expressão baixa de receptor de estrógeno. Eu acabei pedindo um PAN50 e veio um basaloide, o que me corroborou aí a minha vontade de usar platina para ela, apesar dela ter uma expressão fraca de estrógeno. Mas do mesmo jeito, depois na adjuvância, eu forneci, ela está usando tamoxifeno adjuvante, eu não deixei de dar terapia endócrina. Provavelmente o ganho que ela vai ter, a magnitude do ganho com terapia endócrina adjuvante é muito menor do que uma paciente com expressão forte de estrógeno, um tumor luminal, mas a gente não consegue excluir que ela não vai ter nenhum benefício de terapia endócrina adjuvante. Então, acho que a mensagem é, na prática, fora de um protocolo de pesquisa, a gente não deve tomar decisões terapêuticas baseadas no subtipo molecular, numa exceção, num caso muito que você precisa de alguma, talvez como nesse, né, um empurrãozinho a mais para fazer um agente platinante que gera toxicidade, complexidade do tratamento, talvez isso possa ser discutido, mas não deve ser a prática, o dia a dia, não. Joia, vamos passar aqui. E aí, paciente 4 anos depois teve uma recidiva pulmonar e óssea e foi iniciado anastrozol isometa, mais ablação ovariana. Vou passar isso rapidinho. Depois fulvestranto. E aí, 2016, capecitabina. E 2019, vocês vejam que a paciente tem uma sensibilidade muito interessante a todos os tratamentos. Aqui são durações de resposta que duram anos. E ela foi para everolimus, exemestano e exdiva. Perguntar para o Tomás. Tomás, obviamente, assim, eu imagino que hoje o algoritmo de tratamento seria um pouquinho diferente para essa paciente, né? Comenta aí para a gente qual que teria sido a tua primeira linha de tratamento. O algoritmo ele mudou e está mudando tanto do ponto de vista de biomarcadores, felizmente, quanto do ponto de vista de agentes terapêuticos, mas 2 dos principais dogmas assim que vão guiar o nosso tratamento do câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo avançado, eles se mantêm e foram respeitados nesse caso, né? Que é sempre utilizar hormonioterapia em primeira linha, só usar quimioterapia em casos assim de uma franca resistência hormonal ou crise visceral, que são exceções, né? E usar essa hormonioterapia de uma forma sequencial. E isso foi bastante bem feito, de que a paciente tem pelo menos 6 anos de evolução de doença, certamente uma doença com grau de hormônio sensibilidade. A gente vê na primeira linha, essa paciente ela fez o braço controle do MONALISA 7, né? E teve uma sobrevida livre de progressão até maior do que o esperado. Então, acho que é uma paciente que ela foi bastante bem manejada, principalmente considerando a ocasião, e a principal mudança assim, no algoritmo de tratamento é a chegada dos inibidores de ciclina. Né? Então, essa paciente ela não teve a oportunidade de se beneficiar por uma questão temporal, mas é o que teria mudado. Mas, então, assim, o algoritmo está mudando, mas esses conceitos eles são já bastante antigos, desde do primeiro ABC, e foram respeitados, achei bem legal. Joia, beleza. Então, acho que... E Débora, primeira linha, progrediu. O que você tem feito depois da primeira linha que progrediu a inibidor de aromatase, a inibidor de CDK4/6? Em geral, né, o inibidor de aromatase com inibidor de ciclina 4 e 6 é a primeira opção de tratamento. Acho que hoje muito
importante, dado de sobrevida global consolidado, sobrevida global em níveis históricos, né, ultrapassando os 5 anos, e a progressão. Acho que um grande divisor de águas é o perfil de status de mutação somática no GNPI3K, cuja mutação ela é uma mutação tronco, geralmente ela é presente em 40% dos tumores que expressam receptor de estrógeno e são HER2 negativo, e aí fulvestranto vai ser o agente endócrino de escolha, um SERD, uma medicação que é ativa e atua, inclusive, na mutação, uma das mutações somáticas mais prevalentes, quando o tumor adquire resistência a inibidor da aromatase, que é a mutação de ESR1, que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é uma mutação que chega a 30% de prevalência no tumor já exposto a inibidor da aromatase, e, em geral, com droga-alvo. Hoje, num contexto de progressão a inibidor de ciclina, inibidor de aromatase, nós sabemos que o uso isolado de fulvestranto, infelizmente, ele acarreta desfechos muito ruins, né? A gente viu o braço controle, por exemplo, do estudo Emerald, que é um estudo que avalia pacientes pós-progressão, uma primeira linha de terapia endócrina, o braço controle usou terapia endócrina isolada, e os pacientes tinham progredido a inibidor de ciclina, e a sobrevida livre de progressão chega a 1 mês e meio só. E outros estudos também, né? Um estudo chamado Verônica mostrou 1,8 meses de sobrevida livre de progressão quando você usa fulvestranto isolado pós-progressão inibidor de ciclina 4 e 6. Então, acho que a mensagem é: progrediu o inibidor de CDK 4 e 6 mais inibidor da aromatase, a gente ainda tenta manter o bloqueio hormonal e postergar a necessidade de quimioterapia. O perfil de status de mutação de PI3K vai me guiar entre usar o Opelizib ou usar o Everolimus, que é o inibidor de mTOR e funciona independente da mutação somática em PI3K. O uso de fulvestranto é o agente endócrino de escolha, e fulvestranto isolado, infelizmente, performa bem mal, sem uma droga-alvo em combinação. Joia. Amor, posso Claro, Aninha. complicar aqui só para a gente aprender junto aqui com essa turma tão boa, mas como vocês todos imaginam que vai ficar esse nosso fluxograma com a chegada dos inibidores de ciclina na adjuvância, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre isso. O FDA aprovou. Talvez essa paciente fosse uma candidata, né? A gente não sabe direito como era a axila, nem o KI67. O FDA aprovou para axila positiva, KI67 maior ou igual a 20%. E a gente volta ao que você comentou, né, Débora, da importância da gente confiar nessa classificação do subtipo intrínseco. Mas como que vocês acham que vai ficar o nosso fluxograma depois desse dado novo? Eu acho que o fluxograma ele vai evoluir bastante no sentido que, e isso é importante, essa questão didática, né? Quando a gente estava falando de doença inicial, a gente estava falando das mutações do DNA germinativo. Agora, quando a gente está falando de mutação de PIK3CA e SR1, a gente está falando no tecido somático. E com essa chegada dos inibidores CDK4/6, esse maior entendimento da biologia molecular, dos mecanismos de resistência endócrina, eu acho que a grande diferenciação, e eu acho que para um futuro de curto prazo, vai ser a chegada da biópsia líquida, e de uma biópsia líquida, quem sabe, seriada, por uma avaliação de biomarcadores, e que isso vai estar tendo uma incorporação cada vez maior, eu espero, para guiar o sequenciamento do tratamento. Então, acho que isso vai ser uma coisa que vai ser um grande diferencial, especificamente nesse contexto de câncer de mama. Joia. Eu não vou comentar... Isso no contexto, desculpa só, mas assim, no contexto de perspectivas futuras de pesquisa, tá? Não quis dizer isso, obviamente, no contexto da nossa paciente, quando nós tivermos pacientes que fizeram inibidor de ciclina na adjuvância e estiverem progredindo. Então, esse meu comentário foi só assim de perspectivas de pesquisa, não de perspectivas clínicas atuais. Joia. Aninha, vou deixar para a gente comentar talvez um pouco mais depois da aula do Leandro, que ele vai falar bem sobre a parte de resistência, endócrino resistência, e talvez a gente tenha alguns ganchos para a gente falar disso daí. Bom, então vou tentar encurtar aqui para a gente chegar no nosso painel. A paciente teve uma outra progressão e, infelizmente, inclusive ela usou até Megestat e ficou quase 1 ano com Megestat. Na época dessa progressão, o abemaciclib isolado que ela poderia usar não estava no rol ainda, então por isso que ela não usou.
mas sem esquecer que o ABEMA também tem aprovação em monoterapia, né, para mais do que 2 linhas de tratamento com quimioterapia, inclusive, mas essa paciente nunca usou. Então, essa é uma carta na manga que essa paciente pode usar. E ela tem uma progressão no final do ano, tem uma doença hepática, sistema nervoso central e óssea, e ela fez uma biópsia líquida pelo painel do Foundation. E esse aqui é o painel, e eu queria chamar o Alessandro para comentar um pouco sobre os achados desse painel. Então, Ale, se você puder comentar assim, item por item e quais são as possíveis implicações clínicas, na tua opinião. Tá. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com colegas muito queridos. Esse teste é um teste comercial disponível nos Estados Unidos, que tem um clearance para ser aplicado na prática clínica. Recentemente, ele incorporou, uma segunda versão do teste de biópsia líquida da companhia, que incorporou, por uma maior representação do exoma, em termos de região coberta, incorporou a carga tumoral mutacional, né, do tumor no sangue. É um teste que hoje tem um número de pacientes testados muito grande, o banco de dados da empresa é enorme, mas mesmo assim, a minha impressão quando eu olho um teste desse, eu acho que ele chega com um laudo ainda muito confuso para o colega na prática clínica, Romulo, porque a interpretação dos achados ainda deixa dúvida em relação à clonalidade e à origem de alguns desses achados. Vamos comentar achado por achado. Primeiramente, a gente olha um TMB de 3 mutações por megabase. Eu acho que é muito bem calibrado esse teste da Foundation para TMB no sangue, comparado com versões de outros testes. Então, às vezes subestima, mas 3 mutações por megabase, com certeza é um tumor de baixa carga mutacional, tá certo? É muito fácil você identificar com os marcadores clássicos de Bethesda, mas 40 ou 70 outros marcadores tendem para se detectar instabilidade microsatélite na biópsia líquida, que acaba sendo um achado germinativo e é fácil de encontrar também na biópsia líquida. A gente vê que não tem estabilidade microsatélite, não tem um fenótipo hipermutante, já como esperado. E aí chama atenção porque fala fração tumoral elevada, que não foi detectada uma elevada fração tumoral. Por outro lado, todo isso aqui, a gente pode perguntar, o que é uma alta fração tumoral no plasma? Para mim, tudo acima de 10% é alta fração tumoral. Assim, porque quando a gente está acostumado a ver muito teste de biópsia líquida, a gente está acostumado a ver frações alélicas de 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, normalmente abaixo de 10%. Ou seja, você tem uma molécula mutada a cada 1.000 moléculas selvagens para aquela determinada coordenada genômica, aquela região do genoma, né? Uma região do gene, por exemplo. Quando a gente olha essas frações, a gente vê, vamos começar das frações mais altas. É uma fração para o gene JAK3, por exemplo. Se a gente vê essa mutação, que é uma mutação ponto, com 45%. Claramente, é um gene que está associado a neoplasias hematológicas e alteração clonal na medula óssea. Isso, para mim, vem da medula óssea. Isso não é uma informação que é do câncer de mama, essa mutação em JAK3. Se ela é funcional ou não, a gente não consegue determinar agora o tanto que ela pode... Assim, às vezes é um paciente... Vou dar um exemplo. Tem vários estudos que mostram que essas mutações, elas evoluem de forma clonal em pacientes que recebem múltiplas linhas de quimioterapia. Então, olha só, essa paciente com câncer de mama diagnosticada em 2009, e aí evolui desde 2009, recebeu a quimioterapia lá atrás, quimioterapia na doença metastática, a medula, ela machuca, e ela também começa a adquirir novas mutações associadas ao tratamento. Então, isso é comum a gente observar mutações que aparecem no plasma derivados de linhagem hematopoética. Uma outra mutação que chama atenção, e até no laudo ele coloca, é essa frame shift no gene CHEK2. Olha, é muito... E eu vou te falar, ele acredita que essa frame shift ela pode ser hematopoética, né? Por quê? Porque uma paciente recebeu muita quimioterapia e hoje a Foundation, por exemplo, ela utiliza um banco de dados. Assim como na Hopkins a gente construiu um banco de dados de 40 mil pacientes de estudos clínicos para detectar essas mutações chamadas de TIP,
Até agora a gente só está falando de TIP, que são Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential. São as mutações clonais de potencial indeterminado. 2% desses pacientes vão desenvolver síndrome mielodisplásica no futuro. E a gente sabe, por exemplo, paciente que usa antraciclina, apesar de raro, a chance de elas desenvolverem leucemia. A gente tenta, sempre que possível, sequenciar para entender os leucócitos. Então, você separa o plasma, sequencia também os leucócitos, e as mutações que estão presentes nos leucócitos são mutações reais da linhagem hematopoética da medula. E você filtra. Hoje, nenhum teste de empresa americana tem filtro específico para isso. Eu chutaria que pelo menos 3 mutações aí, elas vêm de medula óssea e não vêm do tumor. São elas JAK3, por essa frequência alta, é uma expansão clonal, claramente uma expansão clonal da medula. Ele colocou a frame shift. Olha, essa frame shift ela pode ser do tumor, mas a única forma que tem da gente saber é se a gente sequenciar. Só tem uma prova real. A prova dos 9 é sequenciar os leucócitos. E não tem como. TP53 é muito comum a gente adquirir mutação de TP53, principalmente no tumor luminal, assim, a frequência é menor do que os triplo negativos, que acabam sendo muito mais comuns, mutação em P53 tronco. Essa mutação ela pode ser um subclone do câncer de mama, mas ela pode ser também da medula óssea. É muito frequente, desculpa, gente, é muito frequente a gente ter mutação de P53 adquirida por expansão clonal de químio. E a mutação, o rearranjo em NOT 3, também comum em câncer de mama, mas não, assim, é um achado comum em medula óssea também. O que para mim fica claro nessa doença, que isso pode ser de câncer de mama, é essa mutação no gene HER2, pela história longa e exposição à terapia endócrina, a mutação no gene SR1, como a própria Débora já comentou. Interessante a gente observar as frequências alélicas diferentes. A mutação, por exemplo, de HER2, de 2,6%, e a frequência alélica da SR1 de 0,33%, né? Olha como a frequência alélica da mutação em CHEK2 ela é próxima de SR1. Essas frequências alélicas próximas, isso daí é um algoritmo que calcula a frequência dessa mutação, baseado na proporção de chamadas, né, no sequenciador. Então, existe um intervalo de confiança. Ela é 0,33 mais ou menos 8, 0,08. Ela é 0,24 mais ou menos 0,06. O que eu quero dizer é que essas mutações elas fazem parte do mesmo clone. Elas podem ser do mesmo clone. Só consigo garantir que essa mutação de CHEK2 ela é da linhagem hematopoética se eu sequenciar leucócito. Então, eu truco o resultado do exame. E a mutação de TSC2, né? A paciente, ela ficou, pelo que eu entendi na história, ela recebeu everolimo por mais de 1 ano, se beneficiando da terapia de everolimo com exemestano. E o que é essa via? TSC2, ela está na via do PTM-TOR, e os pacientes com mutação em TSC2, e essa mutação frame shift é uma mutação que altera a função, certamente tem um sentido. Me parece uma mutação clonal, 26,5%. Ou é uma mutação clonal, ou se for uma mutação, aí onde está? Se for uma mutação germinativa com perda de heterozigosidade. Então, assim, o painel, quando você sequencia só o DNA livre circulante, ele fica muito difícil de ter conclusões definitivas. O mais interessante é a gente tentar enxergar uma mutação acionável e que você tem uma plausibilidade de acreditar que aquela mutação vem do subtipo histológico do tumor que você está olhando. Então, sem sombra de dúvida, HER2, ESR1 e TSC2 me parecem bem factíveis nesse caso. Joia. Mas olha, comentário só breve, Romualdo. E só para ficar bastante claro, assim, como eu mencionei anteriormente, as questões de desenvolvimento de pesquisa, mesmo que talvez sejam a curto prazo, e de aplicabilidade da prática clínica imediata, né? Então, assim, qual é o principal biomarcador para a tomada de decisão dessa paciente? É o receptor de estrogênio da imunistoquímica. E ele está se mostrando que é um biomarcador muito bom, né? Porque a paciente ela se beneficiou muito de terapia endócrina, e a gente vê, chama atenção, o Bines teria gostado que a paciente ficou, se eu não me engano, 9 ou 12 meses com megestrol, né? E mesmo no contexto
de ter essa mutação, que se a gente vai olhar, uma mutação bastante estudada de hormônio resistência. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda isso. A questão, recomendações do NCCN, abema fulvestranto, palbo e fulvestranto, e por aí vai. Essas recomendações também são baseadas no fato de ter imunohistoquímica, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Então, acho que essas diferenciações, assim, da prática clínica imediata e desenvolvimento de pesquisa com aplicabilidade clínica, ela é importante. O que tu acha, Alessandro? Totalmente, Tomás. Ou seja, a indicação no caso que vem via NCCN, o FDA aí, do uso de inibidor de ciclina com fulvestranto, se dá porque, primeiro, encontrou essa mutação em SR2, em SR1, melhor dizendo, e porque, sabidamente, é um tumor que tem características de um tumor luminal. Então, isso vem, mas, mais uma vez, muitas vezes há uma desconexão, Tomás, do que todo mundo aqui já pegou isso, do que é recomendado e do achado que você tem. Então, eu confesso que na maioria das vezes, os exames eles precisam ser discutidos num board e a definição final do board ajuda ainda muito pouco o paciente, porque o número de alterações acionáveis que você pode acreditar são muito poucas. Acaba sendo mais frustrante do que ajuda realmente. Às vezes a gente ajuda a entender um pouco o comportamento biológico da doença. Por exemplo, se olha um exame desse, eu falo, essa paciente já recebeu muita quimioterapia. Isso eu consigo dizer, mas é difícil dizer, por exemplo, qual seria a melhor linha para ela. Os dados, por exemplo, dessa mutação, essa mutação de HER2 dá ganho de função. Então, assim, eu não sei o que essa paciente vai receber a posteriori. E a frequência não é baixa, 2,6 é uma frequência que me parece ser um clone que está evoluindo aí, que está progredindo. E a gente tem um dado de evidência FDA nível 3 para essa mutação em mama, ele é nível 2 para pulmão. Lembrando que as mutações ativadoras, o carro-chefe, né, quem trouxe toda essa literatura foi câncer de pulmão, e hoje a gente abre espaço para terapia anti-HER2 nesse contexto aí também, mas ainda em nível experimental. Romulo, posso acrescentar só duas coisas que eu acho que vale a pena a gente discutir com a Lê aqui e todo mundo? No guideline da ASCO, acho que talvez pelo impacto terapêutico, né, Lê, eles comentam que se na biópsia líquida PIK3CA não vier nada, a gente deve ir ao tecido, porque a gente ganha em alguns pacientes. Queria saber se vocês têm feito isso, assim, essa paciente, por exemplo, valeria a pena a gente ir no tumor para de repente ganhar essa linha de tratamento? E a outra coisa, ali, puxando mais para mim, assim, a gente não testou até agora do ponto de vista germinativo essa paciente. Olaparib continua como um potencial, né, tratamento para ela se ela for uma paciente mutada do ponto de vista germinativo, porque assim foram feitos os grandes estudos. Mas eu queria passar o que o guideline diz e ouvir de você também sua opinião. Cleidson está dizendo que ela é BRCA1 e 2 negativa. Cleidson conhece o caso dele? É isso que eu quero te falar, Ana, só completar. A Foundation hoje, baseado no consenso da ESMO, um grupo maior de estudos, eu não vou me recordar o grupo todo, mas baseado no consenso da ESMO, alguém até se lembra. Mas hoje existe um consenso que é uma grande força-tarefa de reportar alterações germinativas nos laudos somáticos. Então, assim, uma alteração em BRCA não passaria despercebido nesse laudo, tá? Mesmo germinativo. Acho que a mensagem, eu acho que é muito raro quando a gente tem um tumor, né, ligado à via germinativa da predisposição, a gente perde o alelo selvagem, né? A gente veria essa mutação no tumor, então a germinativa, mas de todo jeito, as recomendações de todas as diretrizes internacionais pedem que quando a gente tem um teste somático negativo, se tem critério clínico, o paciente persiste com a indicação da investigação germinativa, né? Assim, até pelos outros genes todos, que nesse caso estão representados no painel da Foundation, mas muitas vezes não estão em outros. Então, ela deve seguir com a indicação do painel germinativo. Sem dúvida. Joia. Só acho que tem que deixar claro também que se de fato o intuito for pedir uma biópsia líquida, essa biópsia deve ser pedida no momento da progressão, né? Não enquanto o paciente está em resposta, está funcionando o tratamento, porque aí a chance, inclusive, de você achar uma mutação potencialmente
com alguma implicação na prática clínica, vai ser menor ainda. Então, sempre lembrar que só mandar para fazer uma biópsia líquida, por exemplo, o paciente que está em progressão clínica da doença, cujos exames estão progredindo, né? Eu também acho que é importante também diferenciar. A gente sempre pede o teste, espera achar alguma coisa que nos dê uma informação preditiva de benefício a algum tratamento, mas na grande maioria das vezes os achados são mutações conhecidas, são mutações que você sabe que tem uma implicação no prognóstico, por exemplo, mas que muitas vezes não abrem nenhuma oportunidade, principalmente se você está fora de um centro aí que tenha estudos clínicos recrutando pacientes no dia a dia do oncologista. Muito provavelmente um foundation tem uma chance menor do que 10% de nos mostrar um caminho de tratamento realmente útil na prática clínica. Um exame caro que, assim, sem sombra de dúvida, a indicação se dá, como a Débora falou, progressão. Porque se você fizer enquanto o paciente está recebendo tratamento e está se beneficiando dele, você vê as frequências alérgicas são muito baixas. É achar uma agulha no palheiro, vai vir negativo. E negativa, depois de, assim, um ciclo de quimioterapia, se fez quimioterapia hoje, em 2 dias, o clearance é completo no plasma, completo. Então, você vai pegar negativo. Então, faça o teste na progressão. Bem lembrado, Débora. Romu, sobre as implicações práticas de ESR1, vai ter uma atividade que o Leandro vai falar, é isso? O Leandro vai falar um pouco sobre os mecanismos de resistência. Não, você não vai fazer um comentário, mas vou deixar para ele então, beleza. Vou tentar finalizar aqui o caso para o Leandro poder falar. Eu acho que tem algumas mensagens que são importantes aqui. Uma, do ponto de vista prático, a Débora já frisou, que você nunca deve fazer um teste de biópsia líquida num paciente que está em resposta. Por quê? Porque o que a gente vê é o que a gente está vendo ali no plasma. Se o DNA tumoral, vamos dizer assim, se está tendo resposta, você não vai ter ali uma exposição suficiente para ser detectado no teu teste. Quanto maior o volume de doença e esse volume de doença está aumentando, progredindo, maior é a chance de você acertar. Outra coisa é que faz total diferença você fazer um teste de biópsia líquida após a primeira linha ou após a 8ª linha. Então, por exemplo, a importância para a gente aqui de um ESR1, depois que o paciente já progrediu a inibidor de aromatase, é quase zero. O paciente já progrediu, então eu não tenho mais um benefício nessa resposta. Mas esse ERBB2, com essa fração alélica, ele abre portas, se não para uma terapia que eu possa prescrever amanhã na prática clínica, mas ele abre possibilidade de um estudo clínico. Tem alguns estudos clínicos em andamento com drogas anti-HER2, testando mutações em ERBB2 e agora, mais recentemente, os anticorpos droga conjugado em pulmão estão usando mutações em HER2 como alvo para trastuzumab deruxtecano, por exemplo. Então, tem essa importância aqui nesse caso. Lembrando que, assim, então, o momento que você solicita o teste pode ter implicação no teu benefício, Outra coisa que acho que é importante também lembrar, o teste de biópsia líquida, ele ajuda muito, ou ajudaria mais, se a gente pudesse monitorizar, fazer testes em tempo real, até para saber qual dos clones aqui, de fato, é o responsável pela progressão do paciente, né? Então, de repente, o clone que está sendo resistente aqui é o de RB2, o de SR1 está tranquilo, não está aumentando. Então, adicionaria para a gente uma informação temporal importante. Então, são essas questões que são importantes de serem colocadas. Eu acho que, à medida que a gente vai evoluindo em termos de tratamento, o número de pacientes que vão se beneficiar com testes genômicos, ele vai só aumentar. O FDA publicou os guidelines agora e recomenda que para qualquer doença que você tenha mais do que um teste, mais do que um alvo potencialmente detectável, você deve preferir testes mais amplos. Obviamente que tem toda essa questão do custo aí.
tá certo? Mas, assim, eu acho que esse caso é um caso muito bacana. É um caso de biópsia líquida, a gente pede pouco biópsia líquida no Brasil, a gente pede muito mais o tecidual. É muito bacana ter o Alessandro aqui, podendo explicar os testes, e é para isso que a gente está aqui, para a gente ter essa interação, tá certo? E também eu acho que esse teste ele vem muito a calhar com a aula que o Leandro vai dar, porque a gente está vendo aqui duas mutações principais relacionados à endócrino resistência, e são mecanismos divergentes, não são mecanismos convergentes. E eu queria finalizar essa minha fala aqui falando justamente disso. Vai ser um grande desafio tratar o tumor luminal, o tumor hormônio positivo. Por quê? Por conta dessa divergência entre os mecanismos de resistência. Então, no futuro, se a gente não tiver uma droga como esses anticorpos droga conjugada que matam tudo, a gente vai acabar tendo que pedir esses painéis com mais frequência. Pessoal, acho que o Cleidson pediu uma opinião aí na prática, né? Se alguém trataria, o que faria no manejo prático dessa paciente, né? Essa mutação, a L755S, é uma mutação bem reconhecida, uma mutação ativadora de HER2. A mutação de HER2 somática, ela ocorre em torno de 2% dos tumores de mama. Isso aumenta muito para tumores luminais, que tem alguns estudos que mostram que isso pode chegar a 15%. Nos tumores já politratados vai aumentando também a frequência dessa mutação, algumas séries reportam 5%. Interessante que essa mutação é uma mutação que ela é ativadora e ativa vias de sinalização intracelular, principalmente relacionados à MAP quinase, e ela confere uma resistência relativa a inibidores de tirosina quinase, como lapatinib, inclusive neratinib. Inclusive, tem alguns relatos de literatura de pacientes com mutações específicas L755S que foram tratados, por exemplo, com anticorpos conjugados à droga, como TDM1, tem até trastuzumab deruxtecan, um paper do The Oncologist, que a paciente respondeu. Claro que isso são casos, relatos de caso aí isolados na literatura. Esse ano teve a apresentação pela doutora Javeri em San Antônio, do Summit Trial da corte, tanto a corte hormonal quanto triplo negativo. Esses pacientes foram tratados com neratinib, trastuzumab e fulvestrant, a corte hormonal, e ela mostrou uma taxa inclusive tinham pacientes com a mutação 755, ela mostrou uma taxa de resposta aí em torno de 40%, controle de doença de 7 meses, mas estava no meio essa mutação e não é uma corte grande de pacientes, mas talvez se tivesse acesso a tudo, uma paciente já politratada, que já recebeu muitas linhas de quimio e hormônio, talvez se acesso TDM1, por exemplo, ou mesmo trastuzumab deruxtecan, claro que com uma evidência ainda não robusta, baseado em estudos pré-clínicos e relatos de caso, mas poderia ser eventualmente discutida com a paciente. E só lembrando que tem 3 centros em São Paulo, o Sírio-Libanês, a Rede Dó e o AC Camargo. Eles têm um estudo que é patrocinado pela Roche com TDM1 para pacientes com RBB2, e o nosso centro aqui em Brasília, do Sírio-Libanês, também tem esse mesmo estudo, Cleidson. Então, se você, depois que a paciente progredir, essa é uma opção, oferecer um estudo clínico para essa paciente com TDM1. Tá bom? Pessoal, muito bom. Vou agora abrir aqui para o Leandro. Leandro, pode falar à vontade. Vocês estão visualizando a minha projeção? Sim. Sim. Perfeito. Então, eu vou discorrer aqui brevemente um pouco sobre o perfil genômico do câncer de mama endócrino resistente, e é engraçado, assim, de forma coincidente, que as duas alterações genômicas que eu trouxe como principal tópico para essa aula são as mutações em SR1 e as mutações em HER2, como um perfil genômico que sobressai na doença endócrino resistente, algumas oportunidades terapêuticas recém-publicadas e ou apresentadas.
Então, quando nós falamos de resistência endócrina no câncer de mama metastático ou doença inicial, nós temos aí a classificação de resistência endócrina primária, a resistência endócrina secundária. A resistência endócrina primária é aquela que ocorre de forma precoce, nos primeiros 2 anos da terapia endócrina adjuvante, com inibidor da aromatase, ou uma progressão de doença em menos de 6 meses em terapia endócrina de primeira linha da doença metastática. E temos a resistência endócrina secundária, que é aquela que acontece depois de 2 anos da terapia adjuvante ou no intervalo menor que 1 ano após o término da terapia endócrina adjuvante, ou uma progressão que acontece no cenário metastático após 6 meses de terapia endócrina. E quando nós falamos de resistência endócrina, nós temos vários mecanismos que já são descritos, vários mecanismos em linhagens celulares, em modelos pré-clínicos que estão sendo propostos. Mas nós sabemos que alterações em receptores de tirosina quinase que vão promover uma alteração na via da MAP quinase, na via do PI3K, são alterações que são frequentemente relacionadas com resistência endócrina. Alterações na via do PI3K, KT-mTOR, alterações na via do CDK6 com amplificação de ciclina D1, amplificação de ciclina D4, ou mutações com perda de função, por exemplo, de CDKN2B, são alterações que podem estar relacionadas com resistência endócrina. Ou alterações também em vias de transcrição, alterações em vias transcricionais, ou vias de alterações epigenéticas. Também alterações no sistema imune, hiperexpressão do microambiente e ou tumoral são hoje já mecanismos descritos de resistência endócrina. E aqui nós temos um dos principais mecanismos de resistência endócrina secundária, que é a mutação de SRI1, que é uma mutação que ela é pouco vista em pacientes que são virgem de tratamento, virgem de endocrinoterapia, e ou pacientes que receberam endocrinoterapia no cenário adjuvante. Mas elas podem acontecer aí de 20% a 40%, chegando até 50% em pacientes que foram tratados com terapia endócrina, inibidor da aromatase, no cenário de doença metastática. Quando nós olhamos esse trabalho aqui, publicado em 2018 pelo grupo do Memorial, esse trabalho é um trabalho ele é bem interessante porque ele faz várias análises e levanta várias hipóteses. Nesse trabalho, eles fizeram um sequenciamento pareado de aproximadamente 2.000 amostras tumorais de câncer de mama. Em torno de 1.500 amostras eram tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, doença avançada. E aqui nós percebemos que 52% dos tumores das amostras eram de doença metastática, um pouco mais da metade das amostras eram de sítio metastático, e em torno de 48% foram amostras do tumor primário, mas tratando de doença no cenário avançado. E eles fizeram várias análises nesse trabalho. E aqui, quando eles parearam tumores, amostras de tumor que não tinham sido submetidos a tratamento, a nenhuma linha de tratamento, em torno de 700 pacientes não tinham sido submetidos a nenhuma linha de tratamento. Em torno de 650 pacientes de tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, já tinham sido submetidos a alguma linha de tratamento endócrino e ou outra linha de tratamento sistêmico. Quando nós observamos os pacientes não tratados e os pacientes pós-terapia hormonal, nós percebemos aqui algumas mutações que se tornaram muito frequentes, prevalentes.
E aqui, uma das principais observações é a mutação em SR1, é a mutação em HER2, mutação com perda de função no NF1, amplificação do EGFR, mutação do HER3 e algumas amplificações e ou mutações em fatores transcricionais, tais como MYC e FOXA1. Tá? E o que nós percebemos aqui, o que o Romualdo destacou agora no final, é que essas alterações, ou na via da MAP-kinase, ou alterações em fatores transcricionais, quando nós olhamos referentes às alterações em SR1, as mutações hotspots, elas são mutuamente exclusivas, né? Então, ou nós temos o grupo de mutações, nós temos o grupo de tumores pós-terapia hormonal que evoluem com mutação em SR1, e outro grupo que evolui com alterações na via da MAP-kinase, outro grupo que evolui com alterações na via transcricional. E eles, nessa análise, né, de 1.500 tumores receptor hormonal positivo, eles tinham detalhado o histórico de tratamento e evolução clínica desses pacientes. Ressalto aqui que é uma avaliação dos dados clínicos de forma retrospectiva. E quando nós olhamos a sobrevida livre de progressão para os pacientes que receberam terapia endócrina com inibidor da aromatase, nós percebemos que tanto o grupo que apresentava mutação em SR1 ou no grupo de alterações na via da MAP-kinase, ou o grupo de amplificação de MYC ou outras alterações de fatores transcricionais, eles tinham uma sobrevida livre de progressão inferior ao grupo que nós podemos chamar pan-wild type. Foram aquele grupo que não tinha nenhuma desses 3 subgrupos de alterações. Quando nós olhamos a duração, a sobrevida livre de progressão nos pacientes que foram expostos após o sequenciamento a uma terapia endócrina com SERD oral, por exemplo, ou um SERD oral não, nesse caso foi avaliado o fulvestrant. Os pacientes, os subgrupos tinham uma sobrevida livre de progressão semelhante, exceto para o subgrupo que tinha uma alteração na via da MAP-kinase, esse subgrupo teve uma sobrevida livre de progressão inferior. Então, mostrando que esse subgrupo desses pacientes, aqui representados por mutação SR1, alterações na via da MAP-kinase e em fatores de transcrição, eles têm uma resposta, uma sobrevida livre de progressão sugestivamente inferior em uso de inibidor da aromatase. E isso não foi demonstrado no cenário dos SERDs, tais como o fulvestrant. E, por último, um achado interessante desse trabalho, e aqui ressalta o papel a importância aí do desenvolvimento de biópsia líquida com validade clínica, é a heterogeneidade dos mecanismos de resistência. Nesse mesmo trabalho, eles tinham um paciente que tinha uma biópsia de uma recidiva que havia sido submetido ao sequenciamento. E, posteriormente, após a morte do paciente, foi feita uma autópsia com uma análise, um sequenciamento de 10 sítios tumorais diferentes. E nós percebemos aqui um componente de heterogeneidade genômica entre os sítios tumorais. Por exemplo, nesses 2 focos de progressão de doença pleural, PD1 e PD2, nós observamos essa mutação em SR1, que não foi evidenciado, por exemplo, nos focos de metástase cutânea, CM3, CM4, CM1, CM2, os quais apresentaram mutações em HER2, mas os focos cutâneos diferentes apresentavam diferentes mutações em HER2. Então, mostrando aí a heterogeneidade da evolução dos mecanismos de resistência, e aqui abrindo discussão os potenciais benefícios e implicações do uso da biópsia líquida nesse cenário.
Então, em conclusão, esse trabalho abre espaço para uma classificação de uma possível classificação taxonômica dos mecanismos de resistência à terapia endócrina. Nesse cenário, nós observamos que 18% dos pacientes pós-terapia hormonal apresentavam uma variante, uma mutação em SR1, 13% alguma alteração na via da MAP quinase, sendo a alteração mais frequente as mutações em HER2, e 9% dos tumores apresentavam alguma alteração de fatores transcricionais. 60% dos casos eram fatores, potenciais mecanismos de resistência ainda não conhecidos e ou não descritos. Então, aqui nós vamos falar de forma mais prática e resumida da implicação clínica dessas duas mutações, nesses dois genes, no SR1 e no HER2. Quando nós falamos das mutações em SR1, nós sabemos que quando nós temos um gene, a presença wild type, selvagem, não mutado, o domínio de ligação do ligante, esse domínio LBD, o domínio ele está livre, então, para ligação estrogênica e também para a ligação das drogas, dos fármacos, os modificadores do receptor do estrogênio e os degradadores do receptor do estrogênio. Quando nós temos a presença da mutação, e aqui nós apresentamos os principais hotspots de mutação, e observamos que todas as mutações estão nesse domínio de ligação do ligante, aqui nesse domínio concentram-se as principais mutações hotspot, nós temos uma conformação constitutivamente ativa do receptor, que gera uma função de transativação elevada, e diminui a afinidade tanto pelas drogas, pelos modificadores do receptor, quanto pelos degradadores, quanto pelo próprio estrogênio, e promove uma estabilidade da proteolítica, que favorece proliferação celular, sobrevida, migração e uma resistência aos inibidores da aromatase. E aqui nós percebemos o fator preditivo dessas mutações em SR1. Quando nós olhamos aqui para o subgrupo dos tumores que apresentam essa mutação, nós percebemos que os inibidores da aromatase, provavelmente nesse subgrupo de tumores, eles não têm nenhum efeito. Já os SERDs, como o fulvestranto, ou os modificadores do receptor, tais quais o tamoxifeno, eles apresentam uma inibição, mas provavelmente um pouco mais fraca, principalmente para alguns subgrupos de mutação. Por exemplo, essa mutação Y537S, modelos pré-clínicos sugerem que ela promove uma ativação constitutiva muito forte do SR1. E isso, provavelmente, em modelos pré-clínicos, há a sugestão que essas variantes podem ser resistentes até mesmo ao fulvestranto, que é um degradador do receptor. E, baseado nos melhores dados, nas melhores evidências que nós temos no momento, mesmo os pacientes com mutação nesse gene, eles são sensíveis aos inibidores do PI3K, aos inibidores de mTOR e aos inibidores de ciclina. Mas lembrando que os dados retrospectivos vão colaborar com a ideia, com a hipótese que essa sensibilidade ou não a esses inibidores alvo-moleculares depende muito do backbone endócrino que está sendo usado. Em algumas análises, por exemplo, quando nós estamos usando inibidor da aromatase junto com o inibidor de ciclina, em alguns cenários nós temos resultados inferiores. Assim acontece também com algumas análises de uso de inibidor da aromatase com alpelisib.
mostrando que mutações em SR1 pode ser um possível mecanismo de resistência para essa combinação. E aqui eu trago os dados do estudo do PADA-1, que é um estudo que avaliou o monitoramento sequencial por ctDNA, por DNA livre circulante, por DNA tumoral circulante, em pacientes que foram tratados inicialmente com inibidor da aromatase e palbociclib, para a detecção dessas mutações. Então, eram pacientes em primeira linha de doença metastática, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, e com doença endócrina sensível. Esses pacientes, então, no step 1 do trabalho, eles iniciavam o inibidor da aromatase com palbociclib e a coleta seriada para avaliação, detecção de mutações em SR1. E na inclusão, após um mês e posteriormente a cada 2 meses. Quando nós tínhamos a detecção dessa mutação e sem concomitante progressão clínica e ou radiológica, esses pacientes no STEP 2 eram randomizados para inibidor da aromatase com palbociclib ou fulvestranto e palbociclib. E como STEP 3, era possível um crossover para aqueles pacientes que permaneciam no braço de inibidor da aromatase e palbociclib. Na progressão clínica ou radiológica, eles poderiam receber fulvestranto e palbociclib. O grande racional desse trabalho estudos prévios já mostravam que a mutação em SR1 pode ser detectada antes da progressão radiológica 5 a 7 meses. Então, a ideia é, se eu detecto a mutação antes da progressão radiológica, se eu faço um switch do tratamento, eu posso aumentar o tempo livre de progressão e o tempo para alteração, switch do tratamento. E numa primeira análise apresentada na ASCO de 2020, quando nós avaliamos ali a detecção, a taxa de detecção dessa mutação na inclusão, né, nós percebemos que tinha uma prevalência na inclusão de 3,2% dos pacientes apresentavam essa variante. E a positividade foi significante, foi associada significativamente com metástase óssea, 4%, pacientes na pós-menopausa, 4,1%, e as pacientes que tinham recebido terapia endócrina adjuvante com inibidor da aromatase tinham uma prevalência de 7,1% dessa mutação. E quando nós olhamos a sobrevida livre de progressão para as pacientes em palbociclib inibidor da aromatase, baseado no status da mutação baseline, nós percebemos que as pacientes que não tinham a mutação, as pacientes SR1 Y-type, elas tinham uma maior sobrevida livre de progressão de 26,7 meses versus 11 meses para as pacientes que tinham a mutação na inclusão do tratamento. Entretanto, baseado que era um estudo de biópsias, avaliações sequenciais, as pacientes que apresentaram clareamento, que apresentaram uma redução da detecção da mutação, essas pacientes tiveram um melhor resultado em detrimento das que não clarearam o achado genômico. Então, as pacientes que apresentaram clareamento da mutação voltaram a ter uma sobrevida livre de progressão maior que 20 meses, de 24,1 meses, em detrimento das pacientes que permaneciam com a mutação e a sobrevida livre de progressão nesse cenário era de 7,4 meses. Agora, recentemente, foi apresentado os resultados do estudo no STEP 2. Então, de forma geral, foram incluídos mais de 1.000 pacientes nesse estudo. 279 pacientes entraram na coorte 2, ou seja, foram aquelas pacientes com detecção da mutação sem progressão radiológica. E 172 pacientes foram randomizadas. 84 pacientes para o braço de de palbociclib, inibidor da aromatase, e 88 para o braço de fulvestranto e palbociclib, num follow-up médio de 34,5 meses. E quando nós olhamos o resultado
o endpoint primário do estudo, a sobrevida livre de progressão após a randomização, para as pacientes que tinham a detecção da mutação e receberam fulvestrant e palbociclib, elas tiveram uma sobrevida livre de progressão mediana de 11,9 meses, o dobro da sobrevida das pacientes que continuaram recebendo o inibidor da aromatase com palbociclib, com hazard ratio de 0,61. E esse achado foi significativo para todos os subgrupos, não houve interação significativa entre o tratamento e algum subgrupo. Quando nós olhamos aquelas pacientes que foram para o STEP 3 e na progressão ao inibidor da aromatase com palbociclib, elas receberam fulvestrant e palbociclib, elas tiveram uma sobrevida livre de progressão mediana, em segunda linha, de 3,5 meses. Então, quando nós olhamos aqui, as pacientes com fulvestrant e palbociclib, uma sobrevida livre mediana de 11,9 meses, e as pacientes que mantiveram o inibidor mais palbociclib, uma PFS-1, podemos chamar assim, de 5,7 meses, e no crossover, um PFS de 3,5 meses, com um PFS aí total menor que 10 meses. Sugerindo que talvez, baseado nesse estudo, a melhor estratégia fosse o switch, baseado em sobrevida livre de progressão. Foi um tratamento bem tolerado, com baixas taxas de toxicidades grau 3 e 4 e baixa taxa de descontinuação do tratamento. E, por último, um estudo importante que já foi comentado aqui, para pacientes pós-progressão a inibidor de ciclina, inibidor da aromatase na primeira linha, essas pacientes foram randomizadas, um estudo fase 3, o EMERALD, para elacestranto, um inibidor, um SERD oral seletivo, 400 miligramas por dia, ou uma terapia hormonal de acordo com a escolha do investigador, podendo ser fulvestranto ou um inibidor da aromatase. Quando nós olhamos os resultados do endpoint primário do estudo, o estudo foi positivo para a sobrevida livre de progressão. No subgrupo do novo SERD oral elacestranto, uma sobrevida livre de progressão na população por intenção de tratar, uma sobrevida livre de progressão de 2,8 meses, e nas pacientes que receberam a terapia, a escolha do investigador, de 1,9 meses, mas com hazard ratio de 0,69. Quando nós olhamos as pacientes que eram mutadas, a sobrevida livre de progressão no braço experimental foi 3,8 meses, o dobro do tratamento controle 1,8. com hazard ratio de 0,54. Quando nós olhamos os números da PFS, parece um número clínico que parece pouco significativo, mas nós temos que entender o contexto de uma avaliação de PFS numa paciente já em progressão a inibidor de ciclina, inibidor da aromatase, e é importante significância estatística desse estudo, mas é algo que nós podemos discutir aqui com todo o painel. E numa avaliação de PFS para as pacientes que receberam elacestranto versus aquelas que receberam fulvestranto, que foi a maioria do braço controle, o benefício se manteve, né? Na população geral, 2,7 versus 1,9 meses de sobrevida livre de progressão, hazard ratio também de 0,68, 69, e para as pacientes mutadas, um hazard ratio de 0,50. De forma geral, também é um tratamento bem tolerado e positivo para o seu endpoint primário. E, por último, quando nós pensamos em SR1, nós falamos muito das mutações, né? Mas um campo que tem se estudado muito são as fusões em SR1, que possivelmente são fusões com ganho de função, que também mantém o receptor constitutivamente ativado, sendo possivelmente um mecanismo de resistência. Em uma análise publicada em 2018 na Annals of Oncology,
esse grupo identificou 9 fusões em SR1. 4 das 9 fusões que tinham dados clínicos, todas tinham sido extensamente tratadas com inibidor da aromatase. E quando foram analisados in vitro, modelos celulares, 3 dessas fusões demonstraram uma atividade independente do ligante, um status constitutivamente ativado, e 2 eram hiperativas. Então, e essas fusões estavam associadas também com mutação, mostrando que os mecanismos de resistência eles devem ser múltiplos e a avaliação ampla é importante. Mas um fato importante nas fusões é que, comprovando-se esse ser um mecanismo de resistência, possivelmente essas fusões serão resistentes até mesmo aos degradadores do receptor, os SERDs, como o fulvestranto ou elastestranto, por exemplo. Porque, nesse caso, a fusão, quando ocorre a fusão, nós perdemos aquele LBD, que é o domínio de ligação do ligante. E, nesse caso, então, os inibidores, os degradadores, essa classe de medicação vai perder o seu local de atuação. Então, esse é um mecanismo de investigação, mas potencialmente envolvido em mecanismos de resistência à terapia endócrina e terá uma importante implicação terapêutica. Por último, lembrar que nós também temos na população, naquele subgrupo, naquela classe taxonômica lá dos 60% dos tumores que não tinham nenhuma daquelas alterações identificáveis, nos tumores que nós chamamos SR1 Y-type, nós podemos ter nesses subgrupos um enriquecimento de outras fusões associados com receptores tirosina quinase. Nessa avaliação, também do grupo do Memorial, uma análise de quase 5 mil pacientes com câncer de mama metastático, foram evidenciadas 27 fusões, dando aí uma prevalência de 0,6%. 15 desses pacientes já tinham sido submetidos à terapia endócrina, e 6 desses pacientes, com análises pré- e pós-terapia endócrina, eles não apresentavam a detecção pré-terapia da fusão. E nenhum desses pacientes com fusão apresentavam a concomitância com a mutação em SR1. Então, isso é um trabalho somente para levantar a hipótese, uma avaliação retrospectiva, mas mostrando aí um possível enriquecimento de outras fusões em tumores SR1 Y-type. Lembrando que isso parece uma alteração, é uma alteração muito rara, mas que quando encontradas, essa alteração pode ter uma implicação terapêutica muito importante, visto que nós sabemos que os inibidores, o tratamento nesse cenário de fusão, eles costumam ter uma brilhante resposta. E, por último, falando um pouquinho das alterações ali na via de MAP quinase, cuja alteração mais importante é a alteração em HER2. Já foi comentado pelo nosso grupo que essas alterações elas podem acontecer as alterações não amplificações. Nós sabemos que as amplificações de HER2, elas acontecem, já são bem descritas, bem estudadas, em 10 a 15% dos tumores de mama, mas quando nós falamos em mutações, elas, em um subgrupo de doença não selecionado, nós temos aí uma prevalência de 2%, mas quando nós falamos de carcinoma lobular invasivo, principalmente CDH1 mutado, é uma associação forte, né, com essa histologia, nós podemos ter até 15 a 20% de mutação em HER2. Essas mutações elas podem ocorrer diferente das mutações SR1 em múltiplos domínios, tá? Como aqui descrito, em domínio do tirosina quinase, ela pode ocorrer no domínio extracelular, e elas podem também ocorrer apresentar comutações, como TP53, PIK3CA, HER3 e CDH1. Essa coorte recém-publicada de um banco de dados do ACR avaliou uma
uma coorte de 45 tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, não amplificado, com mutação em HER2. E fez uma avaliação com 90 casos controles. E essa coorte sugere alguns fatos que nós já sabemos, uma maior proporção de mutações em HER2 nos carcinomas lobulares, uma maior probabilidade de acharmos essas mutações em metástases ósseas e hepáticas e uma menor incidência em metástases pulmonares. Aqui nós percebemos que nessa coorte a mutação mais frequente é a que foi descrita no painel do nosso caso clínico, a L75S, em 38%, seguido da mutação V777L. Quando nós olhamos a presença das comutações, nós percebemos que os tumores que têm alguma mutação em HER2, eles também podem ter comutações, amplificações, mutações na via do Carras e mutações em CDH1. Entretanto, nessa coorte de 45 casos, nenhum paciente que tinha mutação em HER2 apresentava concomitância com mutação em SR1. Nessa coorte, quando avaliado retrospectivamente a sobrevida livre de progressão no cenário de tratamento endócrino na primeira linha, os pacientes com mutação em HER2, isso não se traduziu em resultados inferiores de resposta à terapia endócrina na primeira linha e não se traduziu também em um pior desfecho em termos de sobrevida. Então, baseado nessa coorte, nós não teríamos evidência para sugerir que a mutação em HER2 confere um pior prognóstico ou uma pior resposta à terapia endócrina no cenário de doença metastática, mas isso é um campo de estudo e tem algumas séries que apontam resultados diferentes. E temos esse estudo, o Plasma Match Trial, que foi um estudo de fase 2, que mostrou que em pacientes pós-progressão à primeira linha de tratamento sistêmico ou que tinham apresentado recidiva menos de 12 meses de tratamento de quimioterapia neo ou adjuvante, numa coorte de 21 pacientes com mutação em HER2 que foram envolvidas nessa coorte, nós tivemos uma taxa de resposta nos pacientes que foram tratados com neratinib. Os pacientes que foram tratados, que eram receptor hormonal positivo, também recebiam concomitante o fulvestrant. E nessa coorte nós tivemos uma taxa de resposta de 25%, com uma resposta completa mantida em um follow-up de 29 meses, e uma taxa de benefício clínico de 45% e uma PFS mediana de 5,4 meses. Lembrando que era um subgrupo de pacientes já com doença visceral e politratados. Entretanto, nessa coorte de 21 pacientes que foram tratados, somente um paciente tinha recebido previamente o inibidor de ciclina. Nesse estudo também de fase 2, recentemente publicado, o Multi-HER Trial, as pacientes também, nós tínhamos 3 coortes. As pacientes receptor hormonal positivo, HER2 negativo com mutação, e as pacientes receptor hormonal negativo. E as pacientes receptor hormonal positivo, elas poderiam ser tratadas com neratinib associada ao fulvestranto ou somente com neratinib. E as pacientes receptor hormonal positivo, somente com neratinib. Também uma população enriquecida em histologia lobular, doença visceral e politratado. Aqui nós observamos que 65% das pacientes já tinham recebido inibidor de ciclina. E nós observamos aqui uma taxa de benefício clínico de 38% para as pacientes tratadas com neratinib e fulvestranto e com uma PFS aqui de 24 semanas. Na população tratada somente com neratinib, nós já observamos uma taxa de benefício clínico de 30% e uma PFS de 20 semanas. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse estudo, lembrando que é um estudo
com um N pequeno, e aqui é uma subanálise, aquelas pacientes que tinham a mutação L755S, que é a paciente que foi apresentada no nosso caso, nós tivemos aqui um maior número de pacientes com essas mutações que evoluíram com progressão de doença. Então, sugerindo talvez uma menor sensibilidade dessa variante para os inibidores de tirosina quinase direcionados ao HER2. E, por último, um estudo recém-apresentado agora em San Antônio, 2021, um estudo inicialmente basket, avaliando a terapia anti-HER2 em tumores com mutação de HER2. E aqui nós vemos a evolução das coortes de câncer de mama, dividido em tumores receptor hormonal positivo, triplo negativo. Inicialmente, as pacientes foram tratadas com neratinib monodroga, com uma taxa de resposta de 17%. Posteriormente, elas foram tratadas com neratinib e fulvestrant, com uma taxa de resposta de 30%, um PFS de 5,4 meses. Nessa coorte, nós tínhamos aqui em torno de 30% a 40% das pacientes tendo recebido previamente inibidor de ciclina. E a análise dessas duas primeiras coortes, análises genômicas pré e pós-tratamento, mostraram um incremento de novas mutações e até mesmo amplificação em HER2, mostrando como um mecanismo de resistência evolutivo, né? E análises prévias mostravam que a combinação de neratinib e trastuzumab produzia melhores resultados do que somente neratinib. Então, eles apresentaram agora o resultado da coorte com neratinib, fulvestrant e trastuzumab no cenário de doença receptor hormonal positivo e neratinib e trastuzumab na doença triplo negativo. Aqui nós vemos as coortes, uma coorte não randomizada para doença receptor hormonal positivo, as coortes randomizadas para doença receptor hormonal positivo e a coorte de doença triplo negativo. Quando nós observamos aqui os achados de eficácia, nós percebemos que quando olhamos para todos os pacientes, aqueles que foram randomizados e não randomizados na doença receptor hormonal positivo, para o tratamento triplet com neratinib, fulvestrant e trastuzumab, nós tivemos uma taxa de resposta objetiva de 42%, com uma resposta completa, e um benefício clínico de em torno de 50%, com PFS mediano de 7 meses. Tá? E mostrando que pouco benefício, resultados pobres, né, escassos, no tratamento com fulvestrant e trastuzumab e com fulvestrant isolado nesse cenário de doença receptor hormonal positivo. Um tratamento bem tolerado, exceto pela diarreia. Nós temos aqui 30% de diarreia, 45% de diarreia grau 3 e 4, mesmo em vigência do esquema profilático, que nesse caso era introduzido para todas as pacientes com loperamida. Então, a diarreia é um evento adverso significativo nesse tratamento. E, por último, nós temos aí, como o Romualdo já explicou, já citou, eu trago aqui 2 exemplos de estudos que estão em andamento, buscando avaliar aí outras estratégias terapêuticas para a doença HER2 positivo. Há um estudo basket com tucatinib e trastuzumab em tumores sólidos, e envolvendo nessa coorte câncer de mama, e um estudo com trastuzumab deruxtecan para também tumores sólidos com mutação em HER2. Então, é um campo amplo de estudo, de pesquisa, e que hoje as mutações em HER2, dificilmente nós vamos conseguir propor um tratamento exclusivamente na prática clínica, fora de um cenário de pesquisa clínica, mas é um campo abrangente e que deve evoluir muito nos próximos anos.
Em conclusão, eu trago novamente aquela figura do trabalho inicial, mostrando que nós temos muito que aprender aí com essa taxonomia, essa classificação taxonômica da doença endócrino resistente. E alguns dados adicionais vão chegando para complementar essa classificação, como nós apresentamos as fusões em SR1 e também as outras fusões no domínio de tirosina quinase. Agradeço pela oportunidade, pelo convite. Eu acredito que nós podemos discutir e aprender muito com os nossos debatedores painelistas. Muito obrigado. Joia. Jonathan, Leandro, pode descompartilhar? Obrigado pela tua apresentação. Pessoal, infelizmente, pelo avançado da hora, a gente não vai conseguir discutir. Já são 8h35. Eu queria só pedir para cada um aí dar uma boa noite, bem breve, e fazer algum comentário final, para a gente respeitar o horário, e depois eu finalizo. Pode começar com a Débora, depois a Ana, depois o Leandro, o Tomás e o Alê. Bom, obrigada, Romulo. Acho que uma das mensagens mais importantes é que sempre que possível, diante de um teste molecular somático, tentar discutir o caso com o tumor board, com equipe multidisciplinar e, se possível, sempre tentar recrutar esse paciente para um estudo clínico, pesquisar se tem algo aberto no nosso país e, eventualmente, até fora. Mas eu acho que essas são estratégias que podem beneficiar consideravelmente o manejo clínico do paciente que está diante de você. Joia. Aninha? Acho que é isso, acho que é uma reunião excelente, né? Acho que todos nós aprendemos muito, e a mensagem da parte da oncogenética é que, em paralelo com essas avaliações genômicas, né, nós precisamos manter o valor, lembrar sempre do valor da avaliação germinativa. Provavelmente no futuro esses testes caminharão pareados, que nem já faz no Memorial Impact. Eu acho que são informações complementares e que nos ajudam a definir melhor os tratamentos, mas também definir melhor os métodos de rastreamento de próximos tumores para o nosso paciente e de uma provável predisposição para os familiares também. Então, acho que essa visão multidisciplinar e todo mundo colaborando para montar o quebra-cabeça, né, Débora, como você falou. E mais uma vez, obrigada, Romulo, foi muito bom. Leandro? A mensagem final, acho que sempre que nós formos propor um teste genômico, somático, para o nosso paciente, pensar na aplicabilidade clínica para o paciente e sempre discutir os resultados, sim, em um painel, com um patologista molecular. Eu acho isso super importante. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e por ter discutido com todos vocês. Boa noite. Eu acho que discutir o conceito de medicina de precisão em oncologia mamária é muito importante. Espero, Romulo, que tu continue animado e com muitas iniciativas de ensino e pesquisa nessa área. Boa noite. A iniciativa do GBK é muito bacana. Acho que a sociedade brasileira só tende a crescer, os colegas médicos discutindo em um campo multidisciplinar, trazendo patologista molecular, trazendo experts de laboratório para poder comentar em um molecular tumor board cada vez mais rico. A mensagem, juntando o que os colegas falaram, é isso mesmo. Não tem como um caso complexo ser discutido de forma simples com uma única pessoa, precisa ser um time multidisciplinar. A questão da testagem genética somática, ela, quando feita tardiamente, nesse caso, por exemplo, ajuda muito pouco em termos de terapêutica, ajuda muito mais a entender a doença, e o paciente ele tem que ser informado disso, né? Você, às vezes, entende muito mais a doença do que propriamente encontra uma solução, uma via de solução para o problema dele. Acho que isso é importante passar essa mensagem para o paciente. Não achar que o teste é um milagre. Joia, eu acho que eu vou finalizar aqui pegando esse gancho do Alê. Acho que cada vez mais, quando o acesso não é problema, o ideal é que a gente faça o teste somático o mais precoce possível.
por conta dessa questão aí, da questão da ajuda dos pacientes. Eu queria convidar a todos, agradecer mais uma vez o Leandro, a Lê, a Ana, a Débora e o Tomás pela excelência da discussão. Convidar vocês, todos os ouvintes aí, e dia 4 de abril, então nosso Molecular Tumor Board tem sido sempre a primeira segunda-feira de cada mês, mas que é fundamental. O caso de hoje foi um caso interessante, um caso de vida real, com um achado bem significativo, mas a gente precisa da ajuda dos colegas, mandem seus casos para que a gente discuta, para que a gente possa aprender todos juntos. E acho que uma coisa interessante, a próxima aula vai ser uma aula do Denis Jardim. O Denis é um colega do Sírio-Libanês, e ele vai falar sobre a escala de SCAT, que é a escala usada pela ESMO para definir, vamos dizer assim, a relevância clínica de alvos moleculares. O que a gente tem como nível de evidência 1 para tratamento e os outros alvos que são mais alvos de pesquisa. Então, esse é um conceito importante que eu acho que é interessante que a gente discuta isso no próximo seminário, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Saúde, gente.